Olha quem voltou! Pessoa cara de pau, né? Oh, meu Deus, some, né? Volta com o aparelho e nem dá satisfação e tal. Mas assim, igual eu acho que eu já falei outra vez, conciliar gravar vídeo com a faculdade pra mim, ainda mais que como eu tô no penúltimo semestre, tá muito difícil. Assim, então nem sei se os vídeos vão ser todo dia ou vou tentar pelo menos uma vez por semana pra gravar. Mas em si, vamos pro vídeo, né? O que eu vou falar nesse vídeo? Bom, acho que desde do BBB com o Daniel mesmo, que participou, e com o do ano passado, né, com o do Fiuk, um tema que ficou muito assim, gerou, né, repercussão foi a questão do TDAH, que os dois falaram que tinham tal. Então, uma da questão que ficou muito falada foi o TDAH. E eu tenho TDAH, então, só que quero dar opinião, falar um pouco sobre. Bom, para começar, né, muita gente acha, a gente vê mesmo nas redes sociais que muita gente acha que o TDAH é essa coisa da falta, né, vamos dizer assim, de vergonha na cara, falta do que desânimo e tal, preguiça, mas não é. E acabou que nessa semana também, né, eu já tinha, igual eu falei, tinha pensado em fazer esse vídeo, só que acabei não fazendo e tal, e aí tem uns 2 semanas atrás que começou no Fantástico uma reportagem falando sobre. Aí voltou essa questão do TDAH e tal, que sempre quando tem alguma coisa, alguém falando sobre, a gente vê que nas mídias começam a comentar muito, assim. Então, uma coisa que eu quero falar é que tem essa questão, né, de que não é frescura tal. O meu caso, assim, eu descobri quando eu era mais nova mesmo tal. Então, olha que eu ainda descobri nova, eu tomei Ritalina na escola até, até os 14, 16 anos mais ou menos. E assim, mesmo tomando tal, na escola eu passei por algumas coisas, às vezes dessa questão da falta de atenção, de alguns problemas, mesmo descobrindo cedo, conseguindo trabalhar essa questão na escola, né? Eles sabiam que eu tinha e tal. Então, como é importante, às vezes, essa questão, né, de você de descobrir cedo, de você saber lidar com isso cedo, que você vai se adaptando, vai vendo o que você lida melhor, igual. Deve ter vai fazer 2 anos, eu acho que eu voltei com Ritalina. Eu fiquei igual dos 17, agora eu tô com 24. Eu fiquei uns 3, 4 anos sem tomar, mas tem caso de gente que eu tomava uma só. Tem gente que eu conhecia que, né, quando eu ia no médico, que tomava 2. Então, de como que tem essa questão também, né, da importância de que cada caso é um caso, não tem vários graus, então você também não pode generalizar. Vai ter vários graus. E outra coisa também, essa questão de que, igual o meu caso, eu tive algumas influências, mas assim, eu acho que quando eu era mais nova ainda também não se falava tanto. Já se falava um pouco, tal, tanto que descobri que eu tinha, né, o TDAH e o déficit de atenção. Mas, por exemplo, eu nunca fiz no Enem no último ano, depois, quando eu já estava fazendo a prova, já tinha passado data de inscrição e tal, que eu descobri que eu poderia pedir mais tempo para fazer a prova. Na escola, normalmente, assim, eu nunca fui de pedir mais tempo, nem sabia, por isso que eu falo, né? Tem que ser. Essa intenção desse vídeo também é para que eu desejo, né, que cada vez seja mais debatido esse tema, igual. Eu não tinha mais tempo para fazer a prova, não tinha. Eu descobri agora, quando eu entrei na faculdade, que eu poderia também na faculdade ter essa questão nas provas da própria escola. Talvez eu poderia ter pedido um tempo maior. Apoio, às vezes parece que você pode ter tipo um tutor, vamos dizer assim, que lê as coisas pra você. Eu nunca tive isso. Igual a prova do Enem eu também não fiz. Fiz no tempo normal, tudo fazendo no tempo normal. Tanto que lá na faculdade eu também claro que se eu ver necessidade de fazer,
com mais tempo, eu vou pedir, né? Mas assim, eu não, até hoje eu não usei nem na faculdade, tanto que, igual eu falei, no Enem também eu fiz um tempo normal, mas no Enem eu nem sabia. Depois que eu fui descobrir. Então, como que é importante você saber sobre, né, o que você tem também. Outra questão, igual eu falei, né? Vai ter vários graus, então eu não preciso, porque o meu pode ser mais leve, mas pode ter gente que, ah, se não usar a Ritalina, se não tivesse mais tempo, vai deixar, por exemplo, uma prova inteira sem fazer. Igual eu. Igual eu falei, né, dessas questões tanto do Daniel, do BP, tanto do Fiuk, né, do ano passado, o que eu ficava incomodada é que eu via muito nessa questão das redes sociais pessoas que não têm, assim, falando que era dando opinião, tal, falando sobre medicamento, falando sobre que sabe lidar com isso e tal, sendo que nem profissional às vezes nem tem o TDAH, o déficit de atenção, e dando opinião, sendo que a pessoa nem vive aquilo. Então, o que também me gerava, eu ficava muito incomodada com aquilo. E outra questão também, né, assim, no meu caso eu não tive depressão, mas a gente vê muitos casos, por causa, igual dessa questão do relacionamento, de pessoas que têm TDAH que sofrem com isso mesmo, que às vezes não sabem muito se expressar. Eu, sim, me expresso muito bem, mas conheço gente que teve também que é muito calado e tal. Então, dessa dificuldade. Outra coisa que acontece é que como as pessoas ficam achando só porque tá com falta de atenção, ou às vezes não presta atenção na aula e tal, ou às vezes é muito esquecido, que tá com TDAH ou déficit de atenção. E déficit de atenção, TDAH, só com diagnóstico médico, que você pode comprovar que a pessoa tem. Igual na escola, tinha um laudo, relatório dado, né, por médico, falando que eu tinha TDAH, tal, déficit de atenção. Então, de que é uma coisa, às vezes a pessoa não trata como uma coisa séria, né? Porque como vê às vezes que é falta de atenção, então se eu tô com isso, eu devo estar com isso. Mas não sabe que tem uma coisa por trás, né? Tem esse diagnóstico, igual eu falei, tem remédio que muitos tomam. Então, de que tem muitas coisas por trás, né? Aí uma coisa importante em relação ao remédio, que também as pessoas ficam achando que só porque toma remédio vai resolver tudo e tal. O remédio vai te ajudar, igual eu fiquei esse tempo sem tomar, tal, mas eu fazia minhas coisas, tal. O remédio, o que vai acontecer? Ele vai te ajudar na concentração, a estar mais concentrada, a não desviar o foco quando você estiver fazendo alguma coisa. Mas não é por isso que você não vai, às vezes, por exemplo, ficar desatento ou prestar em alguma outra coisa que a pessoa tá falando. Ele vai te ajudar, ele vai ser tipo, vamos dizer assim, um alicerce, mas ele não vai acabar o seu, por exemplo, seu esquecimento, a sua falta de atenção. Ele só te ajuda, ele melhora. Muitas vezes as pessoas ficam achando que por causa do remédio vai ser a solução. E o TDAH você vai conviver com ele a vida toda, não tem como. Então não vai achar, não vai ser um milagre, ele vai te ajudar, igual no meu caso, quando eu tomava, me ajudava na escola. Quando eu parei de tomar foi porque o médico falou também, junto com o médico a gente viu que não estava tão interferindo, mas agora a gente tá vendo dessa necessidade, tanto que, igual eu falei, tem 2 anos que eu voltei, então de que ele vai te ajudar, tal, ele vai ser um auxílio para você. Aí uma coisa importante em relação ao remédio, que também as pessoas ficam achando que só porque toma remédio vai resolver tudo, tal. O remédio vai te ajudar, igual eu fiquei esse tempo sem tomar, tal, mas eu fazia minhas coisas, tal. O remédio, o que vai acontecer? Ele vai te ajudar na concentração, a estar mais concentrada, a não desviar o foco quando você estiver fazendo alguma coisa. Mas não é por isso que você não vai, às vezes, por exemplo, ficar desatento ou prestar em alguma outra coisa que a pessoa tá falando. Ele vai te ajudar, ele vai ser tipo, vamos dizer assim, um alicerce, mas ele não vai acabar o seu, por exemplo, seu esquecimento, a sua falta de atenção. Ele só te ajuda, ele melhora. Muitas vezes as pessoas ficam achando que por causa do remédio vai ser a solução. E o TDAH você vai conviver com ele a vida toda, não tem como. Então não vai achar, não
não vai ser um milagre, ele vai te ajudar, igual no meu caso, quando eu tomava, me ajudava na escola. Quando eu parei de tomar, foi o que o médico falou também. Junto com o médico, a gente viu que não estava tão interferindo, mas agora a gente tá vendo dessa necessidade. Tanto que, igual eu falei, tem 2 anos que eu voltei. Então, de que ele vai te ajudar, tal, ele vai ser um auxílio pra você. Então, eu acho que esse vídeo foi mais mesmo isso, né? Pra falar um pouquinho dessa questão do TDAH, para as pessoas começarem também, né? A terem consciência de não ficarem achando que só porque tá com uma falta de atenção ou esqueceu alguma coisa aqui, tá com TDAH, que o TDAH só é comprovado com o diagnóstico médico. Então, caso você ache que esteja, ou você acha que seu filho esteja, procura o médico para conversar, para falar sobre. E também, né, às vezes do julgamento, que que eu via muito nessa questão, tanto nas redes sociais, é gente dando a sua opinião, julgando, falando, ah, não, isso é frescura, tal, sendo que nem tem. Então, como que você tá exprimindo sua opinião, sendo que você nem tem? Você tá dando... Claro que todo mundo pode dar a sua opinião, mas você dar uma opinião sobre aquilo, sendo que você não tem, é diferente, né? Você pode dar opinião, mas sem ter algumas experiência para falar sobre certas coisas. E também que, claro, você pode ter que tomar remédio e tal, mas como que muitas vezes ele vai te ajudar e que o TDAH não é um bicho de 7 cabeças. Claro que você vai ficar, às vezes, né? O TDAH não vai te impedir de fazer nada. Você pode fazer as coisas do mesmo jeito que qualquer pessoa normal. Às vezes você pode demorar mais um pouco para fazer e tal, igual nessas questões de prova, mas que você pode fazer as coisas normais como qualquer outra pessoa, que o TDAH, né, déficit de atenção, te limita a fazer nada. E muitas pessoas acham também que por causa de tomar o remédio, por causa de ter, né, quando fala que tem, que dá aquele medo de que, nossa, eu sou diferente, mas ele não vai te limitar a nada, assim, ele pode às vezes te fazer você demorar um tempo mais pra fazer alguma coisa, mas te limitar, ele não vai te limitar. Ele não te impossibilita nada. Se tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.